Olá a todos, eu estou aqui para partilhar contigo uma reflexão muito importante que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. Bom, Jesus Cristo não é um mito, nem uma invenção ou uma farsa de homens pobres, judeus ou a elite romana com o objetivo de encarcerar pessoas desesperadas, pessoas pobres e aliviar sua dor, suas aflições em função da pobreza e da necessidade. Muito pelo contrário. A história claramente alega e afirma a existência do homem Jesus, nascido de uma mulher chamada Maria, seu pai José, seu irmão Judas e Tiago e suas irmãs eram conhecidas entre a região de Israel, isso há 2000 anos atrás. Imperadores romanos atestaram em seus escritos, comentaram a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus, é uma pessoa real, que pisou neste solo, esteve debaixo deste sol, deste céu e andou sobre esta terra. E a pergunta que eu gostaria que você fosse refletir é: quem é Jesus? Quem é Jesus? No que diz respeito a essa pergunta, existem 3 possibilidades que possam ser consideradas, que devem ser refletidas. A primeira possibilidade a respeito da pessoa de Jesus vem em função de suas alegações. Jesus dizia ser filho de Deus. Jesus alegava de fato que ele era filho de Deus, que ele era o caminho, a verdade e a vida, de forma exclusiva. Jesus alegava que não havia vida fora dele. Jesus alegava que não havia um caminho que desse aos homens vida eterna, alegria perpétua, satisfação plena da alma, que não fosse Ele mesmo. Jesus dizia que não havia verdade fora dele, e que toda verdade existente era fruto, era intrínseca, fruto de quem Ele era. Jesus era a verdade primária de toda a verdade secundária. Ele afirmava isso. E se isso não for verdade a respeito de si, então Jesus se torna um mentiroso. Essa é a primeira possibilidade. Jesus diz ser o único caminho, a única verdade e a única vida para os homens debaixo do céu, e ele não é, isso o torna mentiroso. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, Jesus não somente dizia essas coisas, mas Jesus cria que de fato ele era o que dizia. Jesus cria que era o Filho de Deus. Por isso ele olha para as pessoas ao seu redor e diz: o meu Pai trabalha até hoje. Jesus acreditava ser o Filho, o único Filho de Deus, a única verdade, a única vida e o único caminho. Se porventura alguém que vocês conhecem, que vive com vocês, conviveu com vocês, vocês conhecem seus pais, conhecem seus irmãos, e ele de um momento para o outro chegasse e vos dissesse: olha, o meu pai é Bill Gates, vocês olhariam para aquele homem e diziam: você está louco. Imagina que ele acreditasse firmemente que o seu pai fosse Bill Gates. Vocês iriam olhar e dizer que esse homem está fora do seu pleno juízo. Então, se Jesus acreditava ser o Filho de Deus e não era, isso o torna louco, porque a definição básica de loucura é toda e qualquer fuga da realidade. Jesus dizia algo que não era real ao seu respeito e acreditava nisso, isso fazia dele um louco. Então, sobre essas 2 possibilidades, você acredita que Jesus era um mentiroso? Que suas palavras não eram verdadeiras a respeito de si? Você acredita de fato que Jesus era um louco e que acreditava em coisas que não eram reais a seu respeito? Acredito que boa parte de nós descarta essas 2 possibilidades.
descarta a possibilidade de Jesus ser um louco e de Jesus ser um mentiroso. Então, se Jesus não era um louco nem um mentiroso, apenas nos resta uma única possibilidade: que Jesus de fato era quem ele dizia ser, que ele de fato era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém podia ter comunhão, acesso a Deus, se não cresce no seu nome. Então, se essa é a única possibilidade que nos resta, então de fato não há vida para você fora de Cristo Jesus. Se você não creu em Cristo Jesus, isso faz de ti uma pessoa morta. Mas você pode se perguntar: eu ando, como, tenho vontade, tenho desejos, estou de pé. Por que isso me faz uma pessoa morta? Isso não é uma morte física, mas Jesus fala a respeito da morte espiritual. Nós não estamos mortos fisicamente, estamos mortos espiritualmente. Estamos mortos para Deus, para as coisas de Deus. Não somos sensíveis às coisas de Deus. Não somos sensíveis à santidade, à justiça. Odiamos essas coisas. Isso nos faz de nós mortos espirituais. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam, como os deuses falsos. Então Jesus diz: para esse vosso estado, eu sou a vida. Gente procurando por uma felicidade, por uma razão para viver, gente procurando razão de existência para a sua alma. Jesus diz: eu sou o caminho, o único caminho que vos leva a Deus. Então Jesus era de fato quem ele era. Jesus era de fato quem ele dizia ser. Então incumbe sobre você, pesa sobre você o dever de crer nele. Você precisa crer em Jesus para ser salvo dos seus pecados. Jesus dizia que todos os homens necessitam de arrependimento dos seus pecados, para não serem julgados, para não estarem debaixo da ira de Deus. E se de fato isso é verdade a respeito da pessoa de Jesus, você tem o dever de crer nele para ser salvo dos teus pecados e não entrar em condenação. Jesus era de fato quem ele dizia ser: o Filho de Deus, o Messias, a única solução para homens pecadores, o caminho, a verdade e a vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, e não entrarás em condenação. Crê no Senhor Jesus Cristo e um novo princípio de vida te será imputado em teu coração. Você desejará aquilo que jamais desejou: santidade, justiça, amor a Deus, ódio ao pecado, ódio para com o mundo e suas paixões. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus.